Pessoal, muitos afirmam que a divindade do Messias, Jesus Cristo, é uma invenção cristã distante do pensamento judaico antigo. Porém, os próprios targuns judaicos, os comentários, as parafrases aramaicas usadas nas sinagogas, revelam algo impressionante. Eles descrevem a Mera, ou seja, a palavra do Senhor, agindo como Deus, criando, redimindo, iluminando e guiando o povo. E a Mera não aparece apenas como uma palavra falada, mas como uma manifestação divina, distinta e ao mesmo tempo inseparável de Deus. Ela cria o universo e produz a luz primordial. Ela guia Israel no deserto e traz redenção. E o mais impressionante é que João utiliza exatamente esta mesma compreensão judaica ao apresentar Jesus Cristo. Ele vai dizer que no princípio era a palavra, ou seja, aquilo que os antigos escritos judaicos descreviam como Mera. O apóstolo João vai identificar plenamente no Messias. Mesmo possuindo essa tradição preservada em seus próprios escritos, muitos deles permaneceram em rebeldia e cegueira espiritual, rejeitando justamente aquele que suas tradições apontavam. Os Targuns revelam que os antigos judeus eles possuíam um conceito profundo sobre Mera, ou seja, a palavra do Senhor. E essa Mera não era apenas um som ou expressão simbólica, mas uma manifestação ativa da presença divina no mundo, porque ela cria, ela ilumina, guia, redime e o mais impressionante, ela repousa no sétimo dia após concluir a sua obra. O Targum Neofite declara: no sétimo dia, a Mera do Senhor completou a sua obra que havia criado e houve sábado. E aqui nós vemos algo extraordinário, porque a Mera realiza a criação e depois entra em repouso. E João vai utilizar exatamente essa linguagem quando ele escreve: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E existe um mistério, porque a palavra estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus, e o próprio Targum já apresenta essa realidade séculos antes, em Gênesis, que vai dizer que a palavra do Senhor criou dois grandes luminares, ou seja, a Mera é quem cria os céus. Quando João fala sobre Jesus, ele vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E é por isso que Jesus Cristo não foi apenas um mestre humano, porque ele era a luz primordial, a palavra que estava com Deus e que era Deus, a palavra criadora, a Shekinah revelada em carne, o mesmo fogo que apareceu na sarça ardente, na coluna de fogo, sobre o tabernáculo e entre os querubins. E o mais trágico de tudo isso não é a ausência de revelação. O problema é que a revelação estava diante deles, preservada em suas próprias tradições, mas ainda assim muitos rejeitaram o Messias. Os próprios Targuns afirmavam que a Mera, ou seja, a palavra, ela seria redentora, divina, ela seria uma luz, uma expiação, a revelação de Deus ao povo. E mesmo assim, quando a luz veio ao mundo, eles preferiram as trevas. O Targum Yerushalmi vai afirmar que minha Mera será para vós divindade redentora. Já o Targum Pseudo-Jonatas declara: ele, por meio da sua palavra, Mera, fará expiação pelos pecados da sua terra e de seu povo. A Mera faria expiação. E quem realizou a expiação definitiva? Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Isaías profetizou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. João vai dizer: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E mesmo assim, muitos rejeitaram essa luz. E João também vai dizer que ele veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. A tragédia espiritual é que eles conheciam os textos. Conheciam a luz primordial, a promessa do Redentor, mas rejeitaram o cumprimento diante de seus próprios olhos. E é por isso que Jesus declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava reivindicando o nome divino. E é por isso que ele diz que ele é a luz do mundo, a luz da criação, do êxodo, da coluna de fogo, a luz que continua brilhando ainda hoje, tanto para judeus quanto para gentios. O Messias continua oferecendo redenção e expiação. Mas somente aqueles que abandonaram a cegueira religiosa conseguem reconhecer que ele é a palavra eterna, a luz da criação, o Deus revelado em carne, o Messias prometido desde o princípio.